Você está feliz? Amém? Quem não está, vai ficar. Em nome de Jesus. Amados, vamos abrir um texto, por gentileza, no livro de Salmos. Salmo 23. Salmo 23. Vamos ler o Salmo 23, tão famoso, né? Nós vamos ler o Salmo todo, depois vamos ministrar em somente um versículo, pelo menos 3 coisas para o culto dessa manhã, que o Senhor quer ministrar conosco, manhã de ceia do Senhor. Vamos orar antes? Senhor, muito obrigado, esta é a Tua palavra, e é uma honra para nós podermos receber a Tua palavra com entendimento, com sabedoria. E nós não teríamos essa capacidade que se o Senhor não nos tivesse iluminado o entendimento, não nos tivesse dado inteligência espiritual. Porque há muitos sábios no mundo que não compreendem a Tua palavra. Mas o Senhor deu sabedoria aos simples, para que nós possamos compreender as riquezas eternas escondidas na Tua palavra. Como é bom, Pai. Muito obrigado. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar aqui em cada coração, enquanto a Tua palavra for pregada em nome de Jesus. Amém. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me guiarão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Eu quero voltar com você dentro desse salmo tão poderoso que Davi escreveu. Davi também foi pastor de ovelhas, né? No início da sua vida era pastor de ovelhas, depois se tornou rei de Israel. E ele vai fazer esse salmo tão conhecido, tão bonito. Mas eu quero chamar a tua atenção nessa manhã para o versículo 5, que diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse verbo preparar uma mesa fala de recepção. O povo judeu, principalmente nos tempos bíblicos, são pessoas que amam receber os outros. É interessante que por toda a palavra de Deus nós temos exemplos de pessoas que foram receptivas de uma forma muito especial. Quando a gente olha lá no capítulo 18 de Gênesis, a gente vai ver o Abraão recebendo o Senhor e 2 anjos com ele, sem saber, e já vai recebê-los como viajantes, já vai preparar um novilho, já vai preparar leite, manteiga, bolos, e vai preparar uma mesa, e recebe-os ali com um grande amor. Quando os 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra, o Ló faz a mesma coisa, insiste com eles, recebe em sua casa e vai preparar um banquete para eles também. Como é bom quando você
chega em alguma casa e você é recebido dessa forma. Eu que gosto de comer é benção, né? Existe uma frase entre os judeus que diz assim: receber com amor é o melhor tempero de uma cozinha. Vou repetir: receber com amor é o melhor tempero de uma cozinha. Porque não é a comida que se coloca na mesa, mas é a forma como se recebe uma pessoa. Então, quando se recebe com um sorriso, com carinho, com amor, pode ser a comida mais simples, mas o que vale é a maneira como você está sendo recebido. É interessante que o próprio Jesus vai falar sobre isso. Quero que você vá comigo, por gentileza, num texto, que é um texto muito bonito, louvado seja Deus, Lucas capítulo 7. Vamos falar hoje de recepção. De recepção. Nós vamos participar da ceia. A ceia é uma mesa posta e nós vamos entender os princípios de uma boa recepção. Lucas capítulo 7, o que está acontecendo? Vou contar o contexto para você, para a gente ganhar tempo. Um dos fariseus, chamado Simão, vai convidar Jesus para comer na casa dele. E o que acontece? Quando Jesus chega na casa deste homem importante em Israel, uma mulher pecadora vai até Jesus com um vaso de alabastro, né, com perfume, e vai se prostrar aos pés de Jesus, vai lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, vai ungir os pés de Jesus com aquele perfume, e vai enxugar com seus cabelos. Isso está acontecendo na casa de um fariseu. E o fariseu, quando vê aquela atitude daquela mulher, no seu coração, ele não fala nada, ele só pensa o seguinte: se ele soubesse quem é essa mulher, essa pecadora, não tinha permitido um negócio desse. Então, ele está julgando a atitude da mulher. Quando chega aqui no versículo 44, antes disso Jesus vai falar assim, Jesus conhecendo o coração daquele homem, fala assim, um credor tinha 2 devedores, um devia 50 dinheiros, outro devia 500, e os 2 não tinham com que pagar. Então, ele perdoou os 2, e ele pergunta para aquele Simão e fala assim, quem vai amar mais o credor? E ele vai dizer, aquele que teve a maior dívida perdoada. Ele falou, muito bem. Aí no versículo 44 de Lucas 7, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, que era o fariseu, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e me os enxugou com os seus cabelos. Então, como costume de uma boa recepção, naquele tempo não tinha sapato, né? Eram sandálias. Quando um visitante chegava, era comum receber, lavar os pés. Versículo 45, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Ósculo significa um beijo, era um beijo de recepção, como a gente cumprimenta, né? Apertando a mão e abraçando. Os judeus cumprimentam, assim como os árabes também cumprimentam, os turcos também, com um beijo. Né? Um ósculo, é chamado de ósculo, a Bíblia chama de ósculo santo, é uma boa recepção. Não me deste um beijo, um ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Versículo 46, presta atenção nisso. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Era comum quem recebia alguém com carinho, com amor, então recebia com muita graça, lavava os pés,
dava um beijo, um abraço caloroso e ainda passava óleo na cabeça. Era uma forma de recepção. Uma das funções do azeite, né? Daquela ungida assim, né? Aquela hidratada no cabelo, né, mulherada? Recebia, era uma forma de receber bem. Jesus está dizendo, não me ungiste a cabeça com óleo. Para nós é estranho, para a nossa cultura, né? Imagina você chegar na casa de alguém e vem lá com azeite. Vai falar, opa, que negócio estranho é esse? Mas era uma forma de receber bem, ungir a cabeça com unguento, com óleo. Versículo 47, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E Jesus vai perdoar o pecado daquela mulher, os pecados daquela mulher. Mas Jesus, de forma direta, vai criticar a recepção daquele fariseu. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Preparar uma mesa fala de recepção. E nesta manhã é sobre isso que nós estamos meditando. A recepção de Deus para conosco. João capítulo 13, vamos lá? Por gentileza. Estamos em Lucas. Vamos em João capítulo 13. E você vai entender o que o salmista está dizendo no Salmo 23, 5. É manhã de nos assentarmos à mesa que o Senhor preparou. João capítulo 13, versículo 1. Primeira característica, esse é o momento da ceia. Jesus está na ceia com os discípulos. Capítulo 13, verso 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para com o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Primeiro grande ingrediente de uma recepção, qual que é? O amor. É o melhor ingrediente de uma mesa, é receber com amor. E Jesus está dizendo para nós nesta manhã, ei, eu preparei uma mesa para você. Sabe por quê? Porque você pode repetir? Porque o Senhor me ama. Porque Ele te recebe com amor. Já foi recebido com desdém? Quem aqui já foi? Sabe, chega no lugar, a pessoa nem liga para você. Né? Chega no lugar, a pessoa já faz aquela cara que você fala assim, acho que eu cheguei na hora errada. Não é verdade? Ou eu não estou sendo muito bem recebido. A forma como nós recebemos. Como é ruim quando você chega no lugar, às vezes está todo animadinho, né? Chega lá e é recebido com desprezo. Até no comércio é assim, né? Você entra numa loja, você entra em qualquer lugar, você entra num restaurante e você quer comprar alguma coisa e a pessoa te recebe mal. Esse é um dos grandes problemas do Brasil e do mundo. As pessoas não sabem receber os outros. O tratamento é a pior coisa que acontece hoje dentro do mundo do comércio, das empresas, dos negócios. Saber receber bem. Quer ter sucesso no teu negócio? Quer ter sucesso? Receba as pessoas com amor. É interessante, né? Eu e a Paola fomos numa consulta sábado, e a gente foi num lugar
que eu fiquei constrangido. Um consultório, irmãos, mas uma recepção. Uma recepção, um amor, um sorriso no rosto, um carinho, quer um cafezinho e tal. E sabe, que diferença que isso faz? Não é o valor do dinheiro, mas é o valor da pessoa. Sabe, até a mulher, a senhorinha que estava lá, com todo o respeito, que eu valorizo muito esse trabalho, que estava limpando o banheiro. Quando a gente passou, ela estava limpando o banheiro lá, estava trabalhando, e ela já deu um sorriso, bom dia, sejam bem-vindos. Falei, puxa, olha que bênção, que exemplo. Poucos lugares você vai ver isso, né? Poucos lugares. Amor. E uma das coisas que o Senhor fez conosco, Ele nos recebeu com amor. Até aquece o coração, né? Jesus não te recebeu assim, vou te salvar, vai morrer por você, vem aí. Você é cheio de pecado, hein? Mas vem também, porque eu morri por todo mundo. Morri por todo mundo, vai receber. Não. Ele te escolheu, Ele te recebeu com amor. Aleluia. Olha o versículo de número 2 de João 13, diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vocês estáis limpos, mas não todos. Segundo princípio bom da recepção: Jesus nos lavou. Jesus nos lavou. João capítulo 15, 3 vai dizer que estamos limpos pela palavra do Senhor. Jesus nos recebe com amor. E a gente estava sujinho, né? Quantos lugares nós passamos, quantos pecados cometidos, quanta sujeira havia em nós, mas mesmo assim Ele nos amou e nos lavou. Fala aí para o seu irmão: você está limpo, irmão? Está limpo, Ele te lavou. Efésios capítulo 5, quando Paulo vai comparar a Jesus, o relacionamento de Jesus com a igreja, ele vai dizer que Ele limpou, Ele lavou a igreja e a santificou e a preparou. Os teus pecados estão perdoados. O Rogério até ministrou aqui, né, Rogério? Seus pecados estão perdoados, toda sujeira Ele tirou de você. E nessa manhã Ele diz: eu te amo, eu te recebo com amor, e eu lavei os teus pecados na cruz do Calvário. E não lavou somente os teus pecados, mas Ele lava os nossos pés, irmãos, porque de vez em quando a gente suja, pisa onde não devia. Até quando você dá aquele pisão, pisou na caca, aí você fala: meu Deus, olha para o sapato, fica aquele cheirinho, parece que todo mundo está sentindo, né? Às vezes a gente dá aquela pisada na caca. E Jesus fala assim: deixa eu limpar esse pezinho bonito. Esse pezinho, tem pezinho bonito, 36, 35. Mas tem uns pés, irmão, que só Jesus aqui. Tem manicure aqui? Podólogo tem? É uma benção.
Oh, Jesus, nos lavou. Isso fala de uma recepção maravilhosa. Jesus nos amando, Jesus nos limpando, nos lavando, nos recebendo com amor, aleluia. Terceiro ponto que Jesus vai fazer aqui: ungiu a nossa cabeça com óleo. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Ele nos ungiu com a presença do Espírito Santo. Ele derramou da graça dele sobre nós, nos deu da sua unção, aleluia. 2 Coríntios 1, 21 vai dizer que nós temos a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Então ele te limpou, ele te recebeu com amor e ele te ungiu, louvado seja Deus. Tá bom assim? Fala assim para o seu irmão, vai melhorar. Vai melhorar, porque o salmista diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, aleluia, e o meu cálice transborda. Sabe o que significa o cálice transbordar? Quando você está numa mesa, os judeus fazem muito isso, e você está sendo bem recebido. É uma honra quando alguém vem e enche o teu cálice. E o cálice transborda. Sabe o que a pessoa está dizendo? Eu não quero que você vá embora. Eu amo você, eu quero você perto. Eu não quero que você vá logo. Se você está meio com pressa, você não enche o copo não, põe só um pouquinho. Vai parar de beber esse infeliz, não? Encher o cálice, é claro que fala de prosperidade, de bênção, mas fala também de querer perto, um ato contínuo. Ei, você está perto de mim, eu te amo, eu lavei você, lavei os teus pecados, lavei os teus pés, agora eu vou encher o teu cálice, porque eu quero você perto de mim. Eu não quero que você saia da mesa, eu quero que você continue junto comigo. Eu amo você, Jesus está dizendo nessa manhã, louvado seja Deus, o teu cálice transborda, ele enche, aí você bebe, ele vai e enche de novo. Não, mas já está bom, precisa ir embora. Não, você não está entendendo, eu vou encher mais, oh aleluia, eu vou encher mais, aí você bebe, e o Senhor enche mais, começa a estar transbordando, tá bom, não precisa mais não, eu quero encher mais, ei, eu te amo, eu quero você perto de mim, eu não quero que você vá embora. Entende, meu amado, o amor, o carinho, a recepção que Jesus tem por nós. Ele preparou essa mesa para nós, ele te lavou, purificou os teus pecados, mas se for necessário, ele vai limpar os teus pés, 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. Ele vai te receber com ósculo santo, em nome de Jesus, e o teu cálice vai transbordar para a glória de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar, porque tem muito cálice aqui que o Senhor precisa encher nessa manhã. Oh, aleluia. Glória a Deus. Isso aí, irmãos. Vamos adorá-lo. Aleluia. Daqui a pouco já vamos participar da ceia. Louvado seja Deus. Queria convidar os irmãos que vão nos ajudar aqui. Bendito seja o nome do Senhor, mas eu quero orar antes, porque há coisas que o Senhor está fazendo no nosso meio. Aleluia, eu quero te dizer uma coisa, Ele te ama, Ele preparou uma mesa para você. Ele te recebe com amor nessa manhã. Você não é mais um. Você não foi esquecido, não. Ele te ama. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Ele não te recebe por conveniência. Ele não te recebe por causa da tua conta bancária. Se fosse assim, ai de nós, né? Ele não te recebe pela tua posição. Ele não te recebe pelo teu talento. Como você é talentoso. Não, não, não. Ele te recebe porque Ele te ama. Há um sorriso no rosto do Senhor nessa manhã. Aleluia. Eu quero que nessa manhã você se sinta honrado. Aleluia. Nessa manhã você se sinta valorizado pelo Senhor. Oh Jesus. Quando ninguém te vê, Ele te vê. Quando ninguém te ouve, parece que ninguém te ouve, Ele te ouve. Quando ninguém te entende, às vezes esse é o sentimento, ninguém me entende. Ele te entende. Mas eu estou sujo, como que eu posso ir para a mesa? Não tem problema, Ele vai te limpar. Ele vai te purificar. Ele vai te ungir com um óleo santo. Oh Espírito Santo. Sinta-se amado nessa manhã. Foi por amor que Ele se entregou por nós. É por amor que Ele preparou a mesa. Sinta esse amor nessa manhã. Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em teu coração pelo Espírito que nos foi dado. Aleluia. Oh, aleluia. Ele unge a tua cabeça. Ele unge a tua cabeça. Unção fala de escolha. Unção fala de capacitação. Unção, óleo fala de cura das feridas. A unção fala de cura, de poder, de quebrar o jugo. A unção está sobre ti. Você tem fé para receber? Oh, Jesus vai falando com ele aí. Oh, receba a unção do alto. Receba a unção de Deus nessa manhã. Óleo de alegria ao invés de cinzas. Em nome de Jesus. Óleo da unção do Deus vivo que vem sobre ti. Eita Deus de poder e graça, a unção que quebra o jugo. Oh Deus Todo-Poderoso, a água que purifica, que limpa os teus pés, por onde você andou, Ele te purifica. Reconobassurianda lamanai. Ei, o teu cálice vai transbordar nesta manhã, pelo poder do Espírito do Deus vivo. Eita Deus, transborda Espírito Santo, transborda este cálice nesta manhã. Transborda esse cálice de bênção. Transborda esse cálice de prosperidade, de alegria. Esse cálice de força, Senhor. Vai derramando, Espírito Santo. Há uma obra sendo realizada aqui. Espírito. Quem crê vai receber. Quem crê recebe.
Quem crê, recebe. Teve um rei na Babilônia que mandou trazer os cálices do templo do Senhor e fez um banquete. E aquilo que estava consagrado a Deus, ele quis usar. Não pode. Cálice consagrado a Deus é de Deus. Cálice consagrado ao Senhor, o mundo não vai usar em nome de Jesus. Cálice santo é para ser usado na obra e no reino do Senhor. Aquela noite, aquele reino caiu, aquele rei foi morto. Louvado seja Deus. O cálice transborda na presença de Deus. Não dá para o cálice transbordar em outro lugar. Pode até tentar, mas não vai ser bênção, vai ser maldição. Cálice transborda na presença de Deus. Teu cálice não transborda com dinheiro, teu cálice não transborda com prazer. Não, é na presença de Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua obra nesta manhã. Louvado seja o teu nome. Obrigado pelas limpezas, o lavar do Senhor nas nossas vidas. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos ama. Ungiu nossa cabeça nesta manhã. O nosso cálice transborda de bênção, de unção. Louvado seja Deus. Se você quiser, pode se assentar. Quero orar aqui pelos elementos da ceia. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, esta mesa. Nós abençoamos o pão que representa o teu corpo, o cálice que representa o teu sangue na cruz. Consagramos como ceia do Senhor, para que seja bênção para o teu povo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Os irmãos estarão aqui à frente para servir. Quem pode participar da ceia? Quem já se assentou à mesa com Cristo. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Teve seus pecados perdoados. Aleluia. Ainda que sujou o pezinho, Jesus já purificou. Você é convidado a participar da ceia conosco. Venha, toma o cálice e o pão. Volte para o seu lugar e aguarde para que possamos cear juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, Senhor, obrigado por sermos escolhidos para participarmos desta mesa. Graças te damos, Senhor. A palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Esse pão representa o corpo de Cristo. Vamos comer em memória do Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Aleluia. Aleluia. E disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Bebamos do cálice em nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, pela tua obra redentora.
e por nos receber, nós somos gratos. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus.